escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, gente boa, meus alunos da classe da UPA, União Presbiteriana de Adolescentes. Bacana falar com vocês de novo. Estou aqui com a revista, deixa eu dar uma olhada aqui, olha aqui, a revista Território Team. Hoje eu vou falar da lição de número 7, que se encontra no livro dos Salmos. O que nós estamos falando? Essas revistas estão falando sobre o reino de Deus. Aliás, o reino de Deus permeia, não é? Passa por Gênesis até o Apocalipse. Agora, hoje, nós estamos vendo a mensagem do reino no livro dos Salmos. E eu gostaria de ler o Salmo 2, e o Salmo 2 é apenas um exemplo. Vários outros textos dos Salmos, nós vamos ver depois, falam sobre o reino de Deus. Mas o Salmo 2 é um salmo clássico, né? Que fala sobre o reino de Deus. Diz o seguinte: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, com letra maiúscula, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu coração os confundirá. Eu, porém, constituirei o meu rei sobre meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro os regerás e os despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com grande alegria e tremor. Beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Quem lê esse texto não entende nada se não conhecer toda a história da promessa de Deus a respeito do ungido dele, não é? Então esse texto aqui fala que Deus ia levantar o seu ungido, não é? Para ser rei sobre todos os outros reis, e que os reis da terra deviam ficar espertos. Mas, professor, Cícero, o que tem a ver o reino de Deus com o Novo Testamento? A Bíblia cita os Salmos, esse mesmo Salmos aqui, né? Eles citam vários, a Bíblia cita no Novo Testamento vários Salmos, confirmando o que a Bíblia do Antigo Testamento falava sobre o ungido do Senhor. Se você abrir Mateus 3,17, Mateus 17,5, Atos 4, 25 a 27, Atos 3 a 35, Romanos 1,4, Hebreus 1,5, Hebreus 5,3, são todos as citações de Salmos. Por quê? Por que eles pegavam um texto do Antigo Testamento? Para mostrar no Novo Testamento o que Deus havia prometido e estava cumprindo agora em quem? Cristo, que era o seu ungido, que ele fala aqui, não é? Eu vou levantar o meu ungido com letra maiúscula. Esse ungido é quem? É Cristo. E ele fala claramente aqui sobre o ungido do Senhor. E ele diz ainda: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Se referindo ao neném que nasceu lá em Belém, não é? Se referindo a Jesus. Muitas pessoas dizem: mas esses pessoal aí cristão fala que Jesus vai voltar. Que volta coisa nenhuma. Quanto tempo que eles estão pregando isso? O mesmo que falavam antigamente.
antes de Jesus nascer. Falaram que o Messias ia nascer, que o ungido de Deus ia nascer, que o rei das nações ia nascer. Promessa, promessa, um dia o neném nasceu. Assim como aqui em dezembro, agora nós vamos comemorar o nascimento deste menino, que é Jesus Cristo. Muito interessante, não é? É bacana a gente pensar nessas coisas e aprender sobre essas coisas, que o reino de Deus está lá no livro dos Salmos e que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Agora nós vamos ver como é que Deus é fiel, assim como ele fez cumprir o nascimento do rei lá no Antigo Testamento, ele também vai cumprir a volta do rei sobre toda a terra. Mesmo que as pessoas falem que demora, Jesus voltará. Estamos falando na lição 7 sobre o reino de Deus no livro dos Salmos. E lemos o Salmo 2 como exemplo de tantos outros versículos que falam sobre o rei e o reino no livro dos Salmos. E como estes textos dos Salmos se cumprem no Novo Testamento em Jesus. Lembra? Por exemplo, os Salmos 93, o Salmo 95, o Salmo 99. Esses 3 salmos, com outros, são hinos que celebram, não é, o governo do Senhor, o reinado do Senhor através do seu ungido. Então, o Salmo 2 é apenas um exemplo, não é? Quando diz no versículo 4, Deus que habita nos céus. O Salmo 2:4, quando fala que Deus habita nos céus, ele está falando sobre o governo do rei soberano, desde as alturas, desde a eternidade, aqui na história. Por exemplo, como o Salmo 29:10, Salmo 47:8, Salmo 102:12. Então fala dessa descendência. Deus ia colocando reis, morre um, ele coloca outro, mas um dia viria o seu filho, o seu ungido. Que a palavra ungido significa? O Messias. Mas o que significa a palavra Messias? O prometido. Então, Deus, como ele preparou um tempo certo, porque ele é fiel naquilo que ele promete. O que Deus prometeu na Escritura, ele vai cumprir na sua vida. Sabia, cara? Pode estar certo que ele vai. Embora pareça demorar, mas o que ele promete na Escritura, ele vai cumprir. Então Deus é fiel em mandar a história, preparou direitinho a história. Quando a história estava no seu ponto certinho, Deus mandou o seu filho, como diz lá em Gálatas capítulo 4, Paulo, nascido de mulher, nascido sob a lei, Deus mandou o seu filho, porque Deus é fiel. E esses salmos que eu falei com vocês agora, eles cantam a glória do rei e do seu reino. Então, no Salmo 2:2 que nós lemos, que é o nosso salmo introdutório, ele fala sobre o governo através do ungido, que é o Messias, que é o prometido, aquele que viria reinar sobre todas as nações. Em Cristo, lá no Novo Testamento, cumpriu o que Deus havia dito em toda a Bíblia, mas sobretudo nos Salmos, falar sobre o rei, o seu reino, e em Jesus cumpriu todas as coisas. Em Atos capítulo 2, Pedro, pregando o seu sermão, primeiro para os seus irmãos judeus, ele diz que Jesus subiu às alturas e o filho de Davi reina à direita do Pai para sempre. Então, Deus é fiel em cumprir a sua promessa, mesmo que pareça que isso é impossível Deus mandar no mundo complicado daquele o seu ungido, o seu Messias, o seu filho amado, não é? Como diz o Salmo 2, esse é o meu filho, eu hoje te gerei. Quem gerou Jesus no ventre de Maria foi Jesus, foi o próprio Deus ungindo o rei Jesus Cristo. Agora, o Salmo também 2, versículos 2 e 3, falam, esses 2 versículos, que este rei também tem oposição. Lembra no Antigo Testamento, como Israel tinha um monte de inimigos ao redor? E era contra o rei de Israel. Destruindo o rei, acabava tudo. Então, também como no Antigo Testamento, os filhos de Davi, que eram reis, tinham inimigos, também no Novo Testamento, o ungido, o rei, o grande e eterno rei, também tem os seus inimigos, que são os anjos decaídos,
que são os demônios, sobretudo Satanás, o príncipe, diz o Evangelho de João, o príncipe deste mundo. Isto é, tem um príncipe que tenta destronar o rei Jesus Cristo. Como? Subindo lá no céu? Não, tirando o poder dele aqui da terra. Como tirando o poder? Diminuindo a fé daqueles que creem em Jesus, tornando a gente pessoas de mau testemunho, que na vida não faz diferença de uma de a outra. Na verdade, este inimigo do rei está tirando o poder dele da terra, porque o poder dele está na mão de quem? Dos crentes, daqueles que creem nele. Então, quando Satanás consegue desarmar o exército do rei, ele está desonrando o próprio rei. Mas a Bíblia diz que este rei vai pisar sobre eles. Está escrito aí, não é? Então, assim como aqueles lá do Antigo Testamento viviam uma vida esperando o ungido, o Messias que nascesse, e esperaram pela fé, né? Pela fé que Deus havia prometido e ia cumprir, nós também esperamos, de novo, não o nascimento físico do rei, entendem? Mas o nascimento, a vinda lá do céu, o rei vindo reinar sobre todas as nações, colocando todos os reis debaixo dos seus pés. Então nós temos que viver essa vida como? Pela fé. Mas fé em quê, o professor? Fé de que o ungido virá e irá reinar sobre todas as nações. Fantástico, né? Como a Bíblia nos estimula a viver uma vida de esperança, que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai pisar na cabeça dos inimigos. Legal, né, gente? Nós vamos continuar a falar sobre esse texto maravilhoso, dessa lição 7, que é fantástica, tá bom? Então, apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, o reino de Deus é um reino de alegria, de paz. É verdade que há muitas dificuldades, muitas lutas, né? Porque o nosso destino, o ponto final da nossa história é a glória, isto é a plenitude da vida, é a plenitude do prazer, do lazer, da alegria, que é a vivência no reino de Deus. O reino de Deus não é só espiritual, ele é também, mas ele é um reino físico, onde nós vamos viver para sempre, que a gente chama de o destino da glória. Nosso destino é a glória. Mas o livro dos Salmos falam de uma vida feliz e gloriosa. Mas antes dessa vida feliz e gloriosa, os Salmos também nos falam de solidão, não é? Se você vê aquelas poesias, o sofrimento, da tristeza, não é? Fala de Davi, por exemplo, fugindo dos seus inimigos, não é? Fugindo dos seus adversários. O Salmo 3, 1 e 2, Salmo 7, 1 e 2. Sempre o começo do livro dos Salmos é um salmo de muito conflito, de muita luta. Fala, por exemplo, da angústia, Salmo 4, 1. Fala, por exemplo, estava cansado de tanto sofrer, Salmo 5, 1 e 2. Fala que ele está debilitado, abatido, perturbado, Salmo 1. Salmo 6, de 1 a 3. Fala que ele está, muitas vezes, se sente desamparado, sozinho. Igual a gente, não é? Muitas vezes vocês não passam por isso também? Se sentem assim, desamparados, sozinhos. Salmo 10, 1, Salmo 13, 1 e 2. Olha, vários salmos que falam sobre os conflitos de um rei e também dos súditos deste reino. Isto é, também, como o rei, nós passamos por esses momentos de angústia, de sofrimento, de abatimento, debilitado, de prostrado, cansado, frustrado, estressado, desamparado. Também são lutas normais da vida. Mas notem que no final, os salmos todos falam de momentos gloriosos. A parte final dos salmos fala sobre a alegria do rei, a alegria dos súditos do rei, como nós vamos curtir aquele tempo de alegria. São hinos, cânticos, músicas, e vocês vão ouvir muitas vezes, vão ler e vão ouvir muitas vezes a palavra aleluia. O que é isso, a palavra aleluia? Quer dizer, louvai ao Senhor. Ou seja, eram salmos que falam assim, o final, a partir do Salmo 140 até o Salmo 150, porque são 150 salmos,
vocês vão ver muita música, muita dança, muito instrumento, de tudo quanto é jeito, tambor, harpa, como se fosse agora, né? A guitarra, a bateria, o sax, etc. O teclado, chama a gente para um momento de grandes alegrias, né? De música, de louvor, de adoração ao Senhor. Por isso que a gente vê tanto aleluia, louvai ao Senhor, aleluia, louvai todo ser que respira, louve ao Senhor. Olha o Salmo 145, 21. Toda a carne, isto é, todo ser humano louve ao Senhor. 145, 21. Tudo que respire, louve ao Senhor. Salmo 150. Louvai ao nosso Deus, louvai ao Rei com cânticos, com hinos, com instrumentos, com adufes, com danças. Então é um momento assim demais, fantástico, não é? Isso que a gente chama de glória. O nosso destino, quando Deus nos chamou, gente, para nascer e viver aqui, é para viver isso. Agora estamos passando, como também Davi passou, e o filho de Davi, que é Jesus, também passou, e agora ele está na glória, e vem buscar os seus servos, súditos, irmãos ou filhos de Deus, para gozarem a plenitude do seu reino. Se você ler, por exemplo, o livro do Apocalipse, a vitória do rei com seus súditos, a vitória de Jesus com o seu povo, é um negócio fantástico, maravilhoso, porque no final, o destino dos servos do rei é o seu reino. Lá ele vai compartilhar, o rei com seus súditos, com seus servos, todas as alegrias, e também nós vamos compartilhar com o rei o nosso louvor e a nossa adoração. Muito bacana o livro dos Salmos, né? Falando sobre o rei, falando sobre o reino, falando sobre a condição do rei, como ele passou por dificuldades, agora ele reina para sempre, e como estamos passando por dificuldades agora e vamos reinar com ele para sempre. Bacana, né, gente? Vamos continuar a nossa lição aí, né? Que fala sobre a alegria de viver uma vida feliz com o rei no seu reino. Vamos lá. Então, gente, o que dá tanta convicção, tanta alegria para a gente? É saber que o nosso rei está vindo, ele vai voltar. Não sei se vocês se lembram, o Davi conseguiu congregar as 12 tribos, né, aquelas que entraram lá do Egito para Canaã. Ele congregou e fez um grande reino com 12 tribos. Depois veio Salomão, seu filho. E depois do reino de Salomão, dividiu o reino, não é? Com Roboão e Reoboão, são dois que dividiram o reino. Aí o reino do norte foi levado cativo, o rei Oséias foi o último rei do reino do norte, e ele ficou contra os assírios, e os assírios fizeram um cerco de 3 anos em volta, ali rodando, eles passando fome, até que nesse período, então, o reino do norte, cuja capital era Samaria, foi dominada pelos assírios, e os assírios levaram os judeus do norte, né, os israelitas do norte, para o cativeiro, né? E esse reino do norte durou apenas 200 anos. Mas tinha o reino do sul, com as tribos Benjamim, a metade de Benjamim, e o reino de Judá. Judá ficou ainda mais 150 anos depois. Mas também Judá foi levado cativo, lembra do tempo do Daniel, o profeta Daniel, e etc. Nesse tempo, Nabucodonosor da Babilônia levou cativo o povo de Judá. Por que está falando isso, Cícero? Porque Israel, no norte, não tinha rei mais, e também no sul, agora cativos, também não tinham mais reis. Tanto que depois que eles voltaram da Babilônia, eles não constituíram mais nenhum rei. Então, entre aspas, o reino do norte está sem rei, e o reino do sul, de Judá, também está sem rei. Por que nós estamos dizendo isso? Porque houve um período de vacância de rei, não é? Físico, rei físico. Porque os judeus entendiam que Deus era o rei de todas as nações. Ele reinava não só em Jerusalém, mas ele reinava em todas as nações. Então houve um período sem rei. Como é que esse pessoal vivia? Pela fé, sabendo que um dia Deus iria mandar o seu ungido, lembra? O Messias, o prometido por Deus, que ia reinar para sempre. Eles viviam pela fé, esperando um rei, como diz o Salmo 96, 10. Deus está entre as nações,
o seu reino abarca todas as nações do mundo. Assim é que nesse período de sem rei é que os judeus viviam. Então, nós também ainda estamos aqui, né, num período sem o rei físico, óbvio, mas o rei espiritual domina nossos corações, mas ainda há muita maldade na terra. Os inimigos do rei Jesus afrontam a igreja, Satanás, os seus demônios, os seus anjos, forças do mal, e tudo em volta da gente também. De uma certa forma, nós estamos sem um rei físico. Mas como é que a gente vive? Vive como eles, os judeus, viviam sem rei, pela fé, na esperança de que ele virá. Como diz o Salmo 96, 11 a 13, Salmo 98, 7 e 8. Esses salmos todos, gente, falam sobre a vinda do rei. Então, o rei messiânico, não é? O rei Messias, o prometido que vai reinar sobre todas as nações, está vindo. O Salmo 132, Salmo 118 mostram de uma forma clara como o Novo Testamento se cumpre. Quando no Apocalipse a gente fala Maranata, o que é isso, Maranata? Vem, rei, vem, Senhor Jesus, vem exercer a sua promessa e o seu reino sobre a terra. Então, Maranata é como um salmo do Novo Testamento, né? É um cântico de alegria, de esperança e de fé no nosso coração. O Salmo 132 mostra que os judeus não desistiram da esperança de que viria o Messias prometido lá do Salmo 2, lembra que nós lemos? E o Salmo 132 diz, o Salmo 2 vai se cumprir na nossa vida. Não sei se vocês se lembram, no Novo Testamento, Lucas, capítulo 1, versículos 68 e 69, falam de um velhinho chamado Zacarias. E ele ficava no templo, até que um dia Jesus chegou ali, nenenzinho, e disse, este vai reinar para sempre sobre Israel. Então, vocês já viram, a Igreja Católica faz aquela festa de Domingo de Ramos, que eles jogam aquelas ramos na cidade, flores, não sei se vocês já viram. O Domingo de Ramos era exatamente o domingo em que Jesus entrou lá, como João, capítulo 12, versículo 13, João entrou na cidade de Jerusalém e os judeus jogavam palmas, né, ramos, flores. Isso quer dizer, seja bem-vindo, ó rei. Então o Novo Testamento mostra que os judeus criam que Jesus também era o rei, embora os fariseus, que eram judeus religiosos, queriam matá-lo. Mateus 21, 9 mostra direitinho que ele era rei. Então, como é que nós devemos viver? Devemos viver pela fé na promessa de que ele virá. Conforme Mateus 23, 39, ele vai voltar. Olha, nós somos destinados para a glória. Nós somos servos do rei, filhos do rei, e vamos possuir por herança o reino que ele vai nos dar. Embora a gente passe por muita luta, conflito, confusão, para tomada de decisão e aquela coisa toda, o rei virá. Gente, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um abração, gente, valeu a pena essa 7ª aula sobre viver uma vida feliz e bem-aventurada, cheia de glória e na presença de Jesus. Um abraço, eu vejo vocês. Tchau, tchau.